Como eu disse, a política, para mim, ela é feita de caminhos, de escolhas e, acima de tudo, de princípios intransigentes. Agora, nós ficamos tristes quando observamos os rumos de uma gestão que se afasta dos compromissos éticos. E isso é lamentável. A gente observa aqui nessa casa, quando a gente diz assim, é vereador do prefeito, a maioria que não gosta, faz só o que o prefeito quer, mas ficam zangados quando a gente diz que são, sim, vereadores que obedecem ao prefeito e não ao povo. Falo isso porque quando a exoneração política, quando é motivada pela recusa em se curvar a interesses distantes da coletividade, ela é vergonhosa. E é o que a gente tem assistido aqui durante toda essa semana. Aliás, durante esses últimos dias. Quero dizer aqui aos vereadores, Lelivan e Abidonzinho, vocês não sofreram derrotas. Pelo contrário, vocês hoje ganham em não se curvarem ao prefeito. Eu não entendo, é porque essa perseguição aos vereadores, tendo em vista que vocês estão aqui e fazem aqui a complementação do que o prefeito queria antes. Só porque vocês não vão votar nos candidatos dele, ele resolveu fazer isso com vocês. Mas eu não entendo. Sabe por que eu não entendo? Porque se a gente observar aqui, a senhora Valmária, acho que ela e o vereador Benoni são os únicos a votarem no mesmo candidato, no mesmo deputado do prefeito. A vereadora Edilza é um, o vereador Devaldo é outro, a vereadora Ellen é outro. Então, por que essa perseguição? O vereador Chico é outro. Então, por que essa perseguição com esses dois? Mas eu digo o seguinte, é que ele tem que ver que vocês foram atrás dos deputados de vocês, trabalharam muito pela nossa cidade. O vereador Lelivan, por exemplo, ele trouxe aqui, toda junto com o senhor Cássio, toda a reforma aqui do nosso centro histórico. O vereador Abidonzinho, desde o início, vereador, o senhor foi perseguido. O senhor sabe disso. Começou pela Secretaria Municipal da Saúde, quando o prefeito não recolocou a sua indicação. Depois veio a vontade dele de caçar a mim e a vereadora Lívia. E o senhor disse, honrosamente, que não faria isso. O senhor passou mais ainda a ser uma pessoa não grata. E aí, aumentou a perseguição ao senhor e a todo o seu grupo. E agora, por último, veio aí todo mundo que acompanhava ao senhor, ele colocou para fora, juntamente com o pessoal do senhor Lelivan. E digo mais, na minha opinião, ele era um excelente secretário. Segundo os bastidores da política valenciana, o prefeito dizia que o vereador Lelivan queria o lugar dele. Senhor presidente, o prefeito ele tem essas paranoias. Ele acha que quando o secretário começa a trabalhar, é porque quer o lugar dele. Mas o mais lamentável de tudo isso é que a Justiça Eleitoral parece não perceber que isso é assédio político. O prefeito ele está brincando com a justiça. Ele próprio gravou, dentro de um ônibus, vereadora Lívia, saindo da porta da prefeitura, convidando lá, dizendo que todos lá iam para o lançamento da campanha do seu candidato. Inclusive, cometendo o absurdo de citar as secretarias, da porta da prefeitura. Espero que a Justiça Eleitoral esteja vendo esses abusos de poder. Agora, eu estava pensando aqui, senhores Lelivan e Abidonzinho, e também aqui aos titulares da pasta, vereador Edilza, vereador Chico, vocês não precisam se curvar ao prefeito, não. Vocês podem ser independentes. Vereadora Edilza já foi uma mulher tão aguerrida aqui nessa casa, e agora a gente vê ela se curvar. Eu entendo, vereador, essa semana disseram aí que a próxima é a senhora. Hoje, a senhora fez um discurso, que estava com tempo que a senhora não fazia um discurso com tanto fervor e tanta defesa do prefeito. Pode ser que agora o seu povo fique.
Só para vocês terem uma ideia, o prefeito vai gastar com bandas R$600 mil. R$600 mil. Enquanto isso, na Secretaria da Saúde, vereadora Lívia, falta medicamentos. Tem uma criança, até pediram para fazer um requerimento aqui, mas a vereadora Edilza disse que os nossos requerimentos não são importantes, né, vereadora Lívia? E eu disse para essa mãe, não, eu não vou fazer requerimento, eu vou falar na minha palavra facultada. Tem uma criança de 5 anos que há vários meses precisa de uma consulta com um especialista. Isso desde o ano passado. A mãe tenta e não consegue. A resposta é apenas, é o sistema que tem que liberar. Mas eu pergunto, esse recurso, vereador Benoni, de R$600 mil, não daria para resolver esse problema e muitos outros que tem? Esta criança é uma criança que essa semana a mãe me ligou desesperada. Porque uma criança, gente, apenas com 5 anos de idade, vou repetir, 5 anos de idade, menstruou. Você imagine, vereadora Lívia, eu fico, olha, toda arrepiada e passada. O que é para uma mãe, uma menina de 5 anos menstruada? Mas isso a secretária da Saúde não vê. Esse requerimento a gente não pode fazer aqui, vereadora Lívia, porque não é aprovado. Então, o prefeito tem R$600 mil para gastar com banda, mas não tem para resolver uma consulta de uma criança de 5 anos. Quero abrir também um parênteses para falar de um verdadeiro absurdo que está acontecendo aqui. Mas antes disso, para não dizerem depois que eu sou contra festas, não sou, adoro festas. Falando das bandas e dos R$600 mil. Mas festa é algo que a gente só faz quando a gente pode. Quando se está resolvidos os problemas. E aqui não está. Eu queria saber, me parece que a APPM mandou uma instrução dizendo quanto se poderia gastar com banda. O prefeito pode, vereadora Lívia, gastar R$600 mil com banda? Está aí. Não podemos falar aqui, porque, vereadora Lívia, nossos requerimentos, né, são besteiras. E, abrindo aqui o parênteses, quero também falar mais um absurdo aqui da questão do contador. Está aqui, senhor contador. O senhor disse que é para mim falar na contabilidade, mas o chefe da contabilidade é o senhor. E se vem coisas erradas aqui para essa casa, com certeza, aí foi com o aval do senhor. A prestação de conta de março, vem lá a capa toda bonitinha, março 2026. Quando a gente abre dentro, está aqui, abril, quando a gente abre lá para ver, está aqui, eu vou passar para o senhor presidente, o senhor vai encontrar abril. Então, quer dizer, está lá novamente o erro. Março, aí vem, em vez de ser a prestação de março, vem abril, em abril, novamente, abril. E aí eu pergunto, senhor contador, tenho que perguntar mesmo, é para o senhor que pergunte à sua equipe. É um mero erro para esconder as barbaridades? É para dificultar o verdadeiro papel do vereador, que é fiscalizar? E acho que seja esse, vereadora Lívia, porque essa casa não era praxe, era reprovar requerimentos. E agora, reprovando direto. Mas também, vereadora, não faz muita falta, não, porque aqui, tanto faz aprovarem como não respondem mesmo. Então, quer dizer, as secretarias não respondem, a gente vai agora diretamente às secretarias. Mas digo a vocês, vamos continuar fazendo requerimento e vocês, cada vez que reprovarem, nós vamos dizer ao povo quem são vocês que ficam reprovando aqui os requerimentos. Porque vocês vão ter que reprovar e dizer o porquê que reprovaram. Repito, mais uma vez, as prestações de contas foram clonadas. E digo a você, vereador Abidonzinho, vereador Lelivan, que deve estar me ouvindo, o papel de fiscalizar a gestão municipal, chegou a hora de vocês fazerem isso. Vereadora Edilza, se botarem a senhora lá para fora, venha também, tem espaço para a senhora aqui. Porque dizem que já iniciaram as demissões da senhora. Depois a gente conversa a esse respeito. E
digo a vocês, vamos à luta, Valença precisa de vocês.